Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Galerinha, vamos resolver uma questão aqui envolvendo quantidade de calor sensível e potência térmica, tá? Essa questão, ela caiu esse ano na prova da EFON. Então você que fez a prova da EFON ou você que pretende fazer ano que vem, eu vou resolver a questão de número 21 da prova verde, tá? Questão 21 da prova verde, que foi aplicada na prova, que caiu na prova da EFON deste ano, né? Ali tem a EFON 2022, porque a ideia é que quem passe ingresse para a Marinha no ano 2022, tá? Então, vamos aqui à resolução da questão. Prova verde, tá? Prova verde. A questão fala o seguinte, pessoal. Em um dia frio de inverno, em uma cidade na região sul do Brasil, a temperatura exterior a uma residência, eu já tinha destacado aqui, ó, é de 8 graus Celsius. Com base nessa informação, responda as questões 21 e 22. Bom, no nosso caso, tá? A gente vai resolver primeiro a questão 21 e o próximo vídeo eu faço a resolução da questão de número 22. Belezinha? Então vamos ler aqui a questão 21. Se a potência do chuveiro dessa residência é de 14 kW ou 14 kW, watt ou watt, enfim, tem que saber que isso é unidade de potência. Então, se a potência do chuveiro dessa residência é de 14 kW e a sua vazão é de 15 litros por minuto, ou seja, a cada 1 minuto saem do chuveiro 15 litros de água. Qual é a máxima temperatura da água ao sair do chuveiro, considerando que ela se encontra inicialmente em equilíbrio térmico com a temperatura exterior, ou seja, considerando que a água inicialmente está com a mesma temperatura do ambiente, ou seja, a temperatura inicial da água é de 8 graus Celsius, não é isso? Mas eu quero determinar, gente, ó, qual é a temperatura final da água, tá? Sabendo que a água vai esquentar, uma vez que o chuveiro elétrico serve para isso, né? Para esquentar a água. Então, o chuveiro elétrico ele vai fornecer uma certa quantidade de calor para a água vai absorver essa quantidade de calor e vai alterar sua temperatura. Como há uma mudança de temperatura da água, existe aí uma quantidade de calor sensível sendo transmitida, né? Sendo transferida aí para a água. E qual é essa quantidade de calor sensível, tá? Então, a gente tem que determinar qual é a quantidade, aliás, determinar a temperatura final, mas para eu determinar essa temperatura final, eu tenho que saber antes qual é a quantidade de calor sensível. Bom, para quem não lembra mais, ou ainda não estudou, a quantidade de calor sensível é o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Então é assim que a gente calcula, pessoal. É assim que a gente calcula. Deixa eu botar aqui uma cor diferente, né? Ó, essa expressãozinha aqui é para se calcular a quantidade de calor sensível. Professor, o que é que significa esse monte de letra aí? Vamos lá. Esse M aqui, ó, o M é a massa do corpo, certo? O M é a massa do corpo. O Czinho é o calor específico do corpo e esse ΔT é a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Então, para se calcular a quantidade de calor sensível, eu faço o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa equação aqui é chamada de equação fundamental da calorimetria. Para quem gosta de macete, né? O nome já diz, é o Q-macete, tá? Quem gosta de decoreba, né? Q-macete, para você calcular a quantidade de calor sensível. Beleza, então primeiramente eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que determinar quanto de calor foi fornecido para a água alterar sua temperatura. Ela está com 8 graus Celsius e vai atingir uma nova temperatura. Mas quanto de calor eu forneci para a água? Então, para isso, é importante vocês também lembrarem que uma outra maneira da gente obter essa quantidade de calor sensível é fazendo o produto da potência térmica vezes a variação do tempo. Olha só a diferença. Isso aqui não é variação de temperatura, é variação do tempo. Aqui é a variação de temperatura, tá? Então, esse ΔTzão significa a variação de temperatura. ΔTzinho, variação do tempo.
Então, ó, gente, por aqui eu posso determinar qual é a quantidade de calor sensível que foi transferido para a água. Por quê? Porque eu sei qual é a potência do chuveiro. Qual é a potência do chuveiro? 14 kW. Eu vou deixar assim, ó, 14.000 watt. Mas lembrem o seguinte, watt é a mesma coisa que joules por segundo, tá? Fiquem atentos aí. É importante você saber as unidades. É importante você saber quebrar a unidade. Watt ou watt é joules por segundo. Então, nesse caso, quanto equivale esse ΔT? Ora, a gente está fazendo o cálculo em cima justamente do que ele está me dizendo. Está me dizendo que a cada 1 minuto saem 15 litros de água. Então, esses 15 litros de água saem a que temperatura? Então, a cada 1 minuto. Então, se eu estou usando minuto, esse ΔT aqui vai ser 1 minuto, que no caso eu vou usar 60 segundos, né? Porque aqui tem segundos, aqui eu tenho segundos. Tranquilo? Então, corta segundo, vai sobrar apenas joule como sendo nossa quantidade de calor sensível. Gente, multiplicando 14.000 vezes 60, ó, multiplicando 6 vezes 14 dá 84. 6 vezes 14 é 84, certo? Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, mais 1, 4. Então, eu tenho 840.000 joules de calor sendo transferido para a água. Então, essa é a quantidade de calor sensível que vai fazer com que a água saia de 8 graus Celsius, que é a temperatura inicial, e atinja uma nova temperatura, certo? Então, agora eu venho para cá, para a equação, e faço que quantidade de calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Isso aqui é quanto? 840.000 joules. Professor, tem a massa da água? Gente, vamos lá. Ele me deu a massa da água? Ele não me deu a massa da água, certo? Ó, ele não me deu a massa da água. O que foi que ele me deu? Ele me deu a vazão da água, que é 15 litros por minuto. E ele me dá também a densidade da água, que é 1.000 gramas por litro. Então, eu posso achar a massa de que maneira? Pega a formulazinha lá da densidade, ó. Densidade da massa sobre volume. Qual a densidade? 1.000 gramas, deixa eu baixar aqui um pouquinho mais, ó, 1.000 gramas por litro. Qual é o valor da massa? Não sei, tem que descobrir. E qual é o volume? Ora, o volume, se são 15 litros por minuto, o volume é 15 litros, ó, certo? Aí eu vou cortar litro com litro, né? E a minha massa vai ficar em gramas. Então, a massa vai ficar, esse 15 está dividindo, passa para cá multiplicando. 15 vezes 1.000, a massa da água é 15.000 gramas. Certo? Então, a massa, ó, aqui, ó, vou colocar como sendo 15.000. 15.000. Aí fica atento aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó, 15.000 gramas. Agora se liga, gente. Ele está me dizendo que o calor específico da água é 1 caloria grama por grau Celsius. Estão vendo aqui, ó? Calor específico da água, 1 caloria grama por grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria grama por grau Celsius. Só que como eu estou usando em joules, eu estou usando aqui 840.000 joules, eu não posso usar o calor específico em calorias. Eu tenho que converter ele para deixar aqui como se ficasse em joules, né? Eu tenho que pegar calor específico da água, vai ser o quê? Ó? Né? 1 caloria grama por grau Celsius, que é a mesma coisa que 1 caloria vale quanto? 4 joules. Então, a mesma coisa que 4 joules grama por grau Celsius. Certo? Ajeitar isso aqui. Deixa eu subir só um pouquinho para não ficar na frente. Joules, ó, 4 joules grama por grau Celsius. Tá? Eu só fiz multiplicar 1 caloria vezes 4. Ou seja, eu vou ter 4 joules grama por grau Celsius. Tá? Eu estou usando aqui a ideia que 1 caloria é 4 joules. Então, nesse caso, ó, eu venho aqui e vou colocar 4 joules grama por grau Celsius. E vou achar a variação de temperatura. Tá? Vou achar o ΔT. Sabendo ΔT, eu faço T final menos T inicial e acho esse T final aí. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui, ó, quantos zeros eu tenho aqui desse lado? 1, 2, 3.
Aqui eu tenho 1, 2, 3 também, certo? Eu tenho grama aqui, com essa grama aqui vai embora. Eu tenho joules aqui, com joules aqui vai embora. Então aqui vai ficar simplesmente como 840. 15 vezes 4 dá quanto, gente? 15 vezes 4, 60, né? É isso mesmo? É 60. 60 vezes ΔT. Ainda dá para cortar, ó. Então vai ficar 84 dividido por 6 igual a variação de temperatura. 84 dividido por 6, isso aqui vai dar quanto? 14, né? Ó. ΔT, ó, gente, ΔT é igual a 84 dividido por 6, 14, tá? 14 graus Celsius é a variação de temperatura. Mas fiquem atentos, tá, pessoal? A questão não está pedindo a variação, porque se fosse a variação seria a letra A. A questão não quer a variação, a questão quer que você calcule a temperatura máxima da água ao sair do chuveiro. Com que temperatura ela vai sair? Ora, ela tinha 8 e a variação foi de 14. Então, se ela tinha 8 e variou em 14, então simplesmente a temperatura final é ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quanto equivale a ΔT? 14. Temperatura final? Não sei. A inicial, 8, né? Que era a mesma do ambiente. Então, a temperatura final da água é só você somar aí 14 mais 8. Então, a água vai sair com a temperatura de 22 graus Celsius. Então, nossa resposta aqui, ó, não é a letra A, tá? Eu marquei ali a letra A, caso alguém achasse que é a letra A, mas não é a letra A. É a letra D, 22 graus Celsius, é a temperatura da água. Então, vocês viram aí que não bastava saber a equação, né? Também se ligar nessa questão das unidades. Se eu estou trabalhando com joules, eu não posso usar o calor específico em calorias. Então, por isso que eu tive que transformar, certo? Lembrar que watt é joules por segundo. E dependendo da situação aí, às vezes ele pode pedir também para você deixar em calorias. Aí faz o contrário, né? Então, gente, é isso aí. Questão 21 da prova da EFON. Letra D, 22 graus Celsius. Valeu, fiquem atentos, galera. A próxima questão. Aquele abraço, se inscreva no canal, compartilhe essa aula e divulgue o canal do professor aí para seu colega. Valeu, aquele abraço.